Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar um trabalho que foi feito para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo. Esse painel ele está disponível e está acessível publicamente para todos os cidadãos. Internamente, o IASES vem usando bastante Power BI. Existem várias iniciativas de implantação de painéis feitos em Power BI, usando toda a suíte da Microsoft de BI. Mas esse especificamente foi um painel feito para o cidadão, para colocar as principais informações relacionadas ao Instituto acessíveis para o usuário final, para o cidadão acompanhar a performance das políticas aplicadas ali pelo Instituto. Mas esse vídeo eu vou fazer mais no sentido de mostrar os recursos que foram utilizados, as ideias que foram implantadas, para compartilhar com vocês algumas coisas que deram certo aqui. Bom, primeiramente, para acessar, vocês podem acessar lá o site do IASES, que vai estar lá no final da página o acesso ao painel, ok? Então ali eles chamam de Observatório Digital da Socioeducação, que basicamente é mostrar o perfil dos menores que estão acautelados nas unidades do Instituto. Bom, o que esse painel ele traz? Bom, ele está embedado dentro da página. A nossa arquitetura do Prodest não é a arquitetura da nuvem, ou seja, é uma solução do Power BI on-premise, ok? E a gente tem toda essa camada de segurança envolvida aí, e para evitar de compartilhar informações, colocar informações públicas, né, na nuvem. Nesse caso, como um painel público, a gente tem uma camada que é externa dessa arquitetura. Enfim, a nossa solução ela compõe o uso do Analysis Services para fazer a modelagem dos dados. Então, o Power BI realmente permite que você faça a modelagem de dados usando somente Power BI, mas a questão de uso corporativo, onde você aplica roles que filtram dimensões específicas, a escalabilidade disso daí. Então, o Analysis Services ele entra como uma alternativa que basicamente é a mesma engine do Power BI, é o que tem no Analysis Services, muda acho que muito pouca coisa além da interface, mas esse painel a gente usa uma conexão direta com os cubos feitos no Analysis Services, ok? Então, o Power BI ele é aplicado na camada visual da construção desses painéis. Bom, esse painel ele traz, né, primeiramente um layout que foi preparado para se encaixar dentro da página. Então a gente configura lá no Power BI, nas configurações da página, né, você clica lá do lado de fora do Canvas e define o tamanho da página para a página ficar do tamanho que você precisa. Outra opção interessante para quando você for embedar alguma coisa é configurar o painel para ele se redimensionar automaticamente na horizontal. Widget. Tem uma opção no Power BI para fazer isso. Independente do tamanho da página que você tiver, ele se ajusta, ok? Então tem essa preocupação sempre que for fazer algum tipo de trabalho embedado, onde o frame pode variar de tamanho de tela. A gente decidiu fazer uma visão que ocupasse menos espaço possível e aproveitasse melhor a página. Então foi feita aqui uma lista de menu lateral, onde você pode trocar as páginas. Para facilitar a visualização, foi colocado aqui logo no início da visualização. Na parte superior foi colocado os indicadores macro, aqueles mais importantes precisam ganhar um destaque. Então uma série de indicadores foram colocados aqui. A quantidade de adolescentes cautelados, a média de idade dos adolescentes. Foi feita uma proporção entre homens e mulheres, e a partir da proporção foi feito um indicador que mostra a quantidade de homens a cada mulher. Então, por exemplo, a gente pegaria aqui uma idade específica e poderia ver, naquela idade ou naquela série específica existem tantos homens a cada mulher. Então são 42 homens que entram no instituto a cada
mulher que entra. Então, para ter uma ideia de proporção, foi feito um indicador em cima disso daqui. Para você fazer um indicador que aplica um filtro em uma determinada dimensão, então você tem aqui a dimensão mulher, sexo feminino, e aí você pode usar uma calculate, você faz lá calculate, count rows, para você contar as linhas de adolescentes, e você coloca um filter como segundo argumento de uma calculate, passando o campo aqui sexo com o parâmetro f, né, sexo igual a f, e aí você vai ter uma derivação daquela métrica, daquela medida, foi feita para contar a quantidade de adolescentes, derivação para contar só a quantidade de mulheres, e com isso você consegue saber a proporcionalidade. Aqui nesse indicador a gente está vendo o motivo de acautelamento mais recorrente, né, no caso flagrante de ato infracional. Esse indicador ele é feito para mostrar o principal, ou seja, aquele que se destaca mais. Então toda vez que você quer colocar num card alguma coisa que é o maior valor daquilo envolvido, você pode fazer o uso, e esse valor no caso não é um valor numérico, por exemplo aqui a gente está identificando que esse motivo é o maior valor de todos. Você pode fazer o uso de uma combinação entre a função concatenatex, né, e a função top. Como seria? Você abre uma calculate, aplica como primeiro parâmetro da calculate uma função concatenatex que vai concatenar os valores retornados, e como segundo parâmetro você passa a função top n, que essa função top n vai te ordenar a partir da medida que você quer. Então, qual é a medida que você quer? O percentual de adolescentes acautelados. E o top n, você coloca top n 1, vai retornar o primeiro. Mas se tiver mais de um com o mesmo percentual, aí você vai retornar isso concatenado. Por isso que o retorno da calculate é a concatenação do top n de 1. Enfim, essa é uma função DAX que resolveria a identificação ali daquele motivo que mais se destaca. Você pode botar isso no Smart Card, que vai ficar bem bacana destacar esses principais indicadores. A distorção da idade série. Essa aqui é uma regra de negócio do Instituto que diz que compara a idade, a série que ele deveria estar com a idade, e aí vê se ele está acima, se o menor está com mais anos, está com uma idade maior do que aquela idade que ele deveria estar naquela série específica. Aí usando esses critérios também dentro de uma calculator, aplicando filter, você consegue chegar nessa distorção de idade série. Okay? E data de referência. Data de referência é o período que você está analisando. Nesse primeiro botão aqui, você traz o período que você quer analisar. Então foi aplicado aqui no botão uma ideia de ocultar o filtro, né? Deixa eu ver aqui. Quando você clica lá naquele botão, o filtro fica oculto, e aí você apresenta a data em destaque para fazer com que o usuário final ele veja realmente o filtro. Então você acaba ofuscando todo o painel. Para fazer esse efeito, o que foi construído aqui? Foi colocado uma camada, ou seja, um objeto no fundo, que no caso foi uma forma, né, um retângulo, colocado uma certa transparência nesse retângulo. Depois foi colocado aqui uma caixa de texto, e essa caixa de texto, dentro dela tem o filtro dos meses, e aí tem um X aqui, um ícone para fechar a janela. E aí foi feito o uso dos bookmarks. Okay? Foi feito o uso de bookmarks. Clica aqui para chamar o bookmark que destaca a data. Okay?
E aí você pode alternar e pegar outras datas que não o mês atual. Aqui nesse filtro de data foi criada uma coluna chamada mês atual, que identifica o mês atual e atribui ali um valor padrão, para garantir que automaticamente, toda vez que o painel for atualizado, o mês atual seja capturado e apresentado como o valor padrão do painel. Então, ao invés de usar lá a coluna de data para formar esse filtro, a gente cria uma nova coluna, faz uma função se a data for igual à data atual, então escreva mês atual e a gente mantém esse mês atual selecionado para que o próximo mês, que seja o mês atual, já venha pré-definido aqui. Então aqui, você clicando aqui, você fecha essa janela ou até clicando fora também. Então existe um bookmark aplicado nessa forma aqui que representa o fundo da tela e um bookmark aplicado aqui no X para fechar também. Então, quando eu clico aqui, o bookmark oculta todos os objetos ali que estão envolvidos com o filtro e apresenta novamente. Então essa data de referência é a data que o usuário filtrou aqui. Bom, o painel ele vem como padrão já essa tela selecionada, que é a tela inicial que fala do perfil do adolescente. Então tem aqui uma variação do perfil por idade, tem aqui um gráfico de escolaridade e grupo. O que seria isso? Então é um grupamento de séries que se chamam Fundamental 1, Fundamental 2, EJA e tudo mais. Então se o cidadão quiser se aprofundar nessa análise, ele pode clicar nesse botão aqui e fazer um drill down para dentro do subnível que seria a série mesmo, né? Então dentro do grupo Fundamental 2 a gente tem a sexta série, sétima série. E como fazer essa interação aqui de você subir de nível e descer de nível dentro de um painel? Isso aqui você pode fazer da seguinte maneira: você pode ter um gráfico de série e um gráfico de grupo. E você salva um bookmark com o gráfico de grupo sendo apresentado. Depois você salva um bookmark ocultando o gráfico de grupo e exibindo o gráfico de série. E aí você associa esses bookmarks aos botões. Isso faz com que a navegação fique mais intuitiva do que aqueles botões padrões do próprio Power BI. Esse gráfico de percentual por gênero, por sexo, foi criado usando um custom visual chamado Infographics, uma coisa assim. É um custom visual que permite você usar diversas formas diferentes e ele é bem versátil e aí atendeu bem porque ele tinha essa forma que remetia a gênero, né? Então você vê que ele vai pintando aqui a proporção dos homens com relação às mulheres. Você vai tendo essa ideia que é bem interessante também. Por exemplo, vou pegar aqui uma oitava série, vamos ver se a proporção é maior para a gente ver essa diferença. Então a proporção é a mesma. Aqui aumentou um pouquinho, mas continua sempre sendo uma proporção mínima. Bom, o motivo de entrada em destaque, e aí a gente colocou aqui no centro do gráfico um card e a descrição completa do motivo, porque aqui está em sigla até para poder ficar visualmente menos carregado, e aqui no centro do gráfico um card. Isso aqui não é um custom visual, é um visual padrão do Power BI, só que foi incrementado ali com essa ideia de um card sendo incluído no centro do gráfico. Okay? Aqui mais um gráfico de percentual, de barras empilhadas com percentual 100%. E aqui um gráfico de barras normal e também essa mesma ideia de destacar aquele que mais é importante. Por que foi colocado esses percentuais assim, sempre em destaque? Para que assim que você bata o olho não tenha necessidade de ficar analisando o gráfico. Você já vê aquilo que mais chama atenção e já identifica os padrões no painel rapidamente. Okay? Então essa é uma das ideias também envolvidas aí nessa primeira visão. Na segunda visão é uma visão de geolocalização. Aqui no menu lateral a gente incluiu as localizações das residências
localização da residência dos menores infratores. E aí a gente traz junto com o mapa os próprios municípios destacados e uma segmentação de região. Por que isso é interessante? Ok, você tem uma certa redundância aqui, porque você pode vir aqui no município e visualizar os totais. Mas é muito mais prático você navegar aqui nas barras e vendo os percentuais e ver essas proporções sendo mostradas no mapa. Então é uma forma complementar para que você não tenha que ficar procurando os municípios para ver rapidamente os percentuais. Eu acho bacana sempre apresentar em conjunto dos mapas principalmente essa segmentação de região também, se sua base de dados tiver isso. Ela te permite fazer análises localizadas, né? Então, se eu quero ver o sul, se eu quero ver o norte, então esse painel ele permite que você faça essa navegação regional também. Além disso, foi decidido fazer no mesmo painel, ao invés de derivar um novo painel para mostrar a geolocalização das comarcas, ou seja, a residência onde o menor mora e a residência no qual ele foi a comarca no qual ele foi registrado. Então, nesse caso, a gente está usando também a ideia de actions associadas aos botões que apresentam bookmarks. Então, a gente tem aqui o município da comarca. Quando a gente clica no botão por residência, a gente destaca o botão, ou seja, apresenta o elemento que faz o destaque, oculta o elemento que estava destacando o botão anterior, oculta o mapa de município da comarca e os mapas de barras relacionados à comarca. E aqui é o contrário. A gente clica em comarca, a gente oculta os elementos da residência e reconfigura o painel todo para apresentar dados da perspectiva da comarca. Então você traz uma interatividade ali e não sai da página que remete ao assunto mapa. Não é necessário, uma vez você pode fazer essa combinação. Okay? E outro recurso que foi aplicado, que é bem bacana aqui, é o tooltip customizado. Então você pode entrar aqui dentro de um município qualquer e identificar, por exemplo, Linhares. Você pode passar o mouse aqui em cima de Linhares e ver a quantidade de adolescentes em Linhares. Deixa eu ajustar aqui. A quantidade de adolescentes em Linhares e os tipos, as tipificações dos artigos relacionados aos crimes ali, aos delitos, né? E você vê os percentuais. Então, para cada município você vê esses percentuais. Colatina, tá vendo? Os crimes envolvidos. Então você traz um detalhamento bem maior ali a um elemento gráfico usando esses painéis, esses tooltips customizados. Para criar um tooltip customizado, você cria uma nova página dentro do seu projeto do Power BI, configura ela para ser do tipo tooltip e vem aqui nesse gráfico e configura lá nas opções do gráfico qual painel de tooltip vai estar associado. Okay? Então, dessa forma você faz essa interatividade. Uma outra página que foi incluída é uma página que faz análise não mais do período específico. É uma página que faz uma análise do período completo da evolução da quantidade de adolescentes acautelados dentro do Instituto. Então a gente pega todo o histórico. Então, já que a gente está pegando todo o histórico, a primeira coisa, a gente não tem a opção do filtro, porque a gente vai ver tudo no caso, né? Aquele botão de calendário que tem aqui para você chamar, janela de filtros, não está aqui disponível. A gente tem aqui o conjunto completo da série histórica. E aqui na barra superior foi feita um conjunto de indicadores para destacar o período, o mês que teve a maior quantidade, a quantidade mínima de adolescentes, foi 772, e em qual mês que isso aconteceu.
no caso janeiro desse ano. E aqui tem destaque qual o período que teve uma máxima quantidade de adolescentes, que foi no mês 11 de 2015 do período filtrado. E aí foi usado aqui, logo no início do painel, um custom visual que traz aqui uma opção de filtro anual, onde você pode gerenciar essa janela. Então, por exemplo, se a gente estivesse analisando esses 3 anos, 2016, 17, 18, esses 4 anos, de 16 a 19, nós veríamos apenas aqueles dados e a nossa janela histórica seria adaptada aí de acordo com esse filtro de tempo. Isso é um custom visual interessante quando você está trabalhando com anos, mas quando o período é maior eu já acho mais interessante usar o custom visual padrão para datas. Então temos aqui a evolução. Esse aqui é um gráfico simples de linhas, ok? Onde você está mostrando aqui 2 níveis na hierarquia de datas. Esses níveis tem a opção lá para você não concatenar os níveis. Eu acho interessante deixar ele bem dividido assim, que dá para visualmente você ver o ano e os meses envolvidos. Então uma configuração do gráfico de linhas. Aqui a gente tem 3 linhas que definem o teto, o menor valor e a média. Quando você tem um gráfico de linhas, você tem uma opção na configuração do gráfico para incluir linhas de tendência. E lá você tem as opções de colocar máximo, mínimo, média e até previsão futura, com base no histórico. E aqui embaixo a tabela com a formatação condicional que permite montar uma espécie de mapa de calor. Então você faz uma formatação condicional mostrando onde tem mais, onde tem menos, e aí visualmente você vê as concentrações. Então você vê que teve uma concentração aqui no final de 2015 e um aumento grande ali na metade, no final do primeiro semestre de 2018. E já uma redução grande ali no ano atual, que aí você vê visualmente também aqui nesse gráfico de série. Então teve uma forte redução no final de 2018 para o início de 2019. Okay? Então essa visão histórica agrupada dos dados ao longo de toda a evolução do tratamento ali dos menores acautelados dentro do IaaS. E por último, a questão da taxa da ocupação. Então o IaaS está prestando em conta a sociedade sobre a quantidade de menores que estão alocados ali, estão dentro das unidades do Instituto. E aí você tem a quantidade de vagas disponível e a quantidade de menores que atualmente estão lá e as taxas de ocupação. Taxa de ocupação por unidade. E aqui a gente está usando aquele elemento gráfico que são os cards, se não me engano. Acho que são os cards. E aí eu fiz um trabalho aqui de fazer com que ele fique mais separado um do outro. Botei aqui a textura do background dele exatamente igual ao do painel, e aí faz com que ele apareça mais, faz com que ele se destaque mais e fique com um resultado final bacana ali para quando você precisa apresentar dados simples, que não precisam de visualização gráfica, mas precisam de ganhar destaque. Ok? Bom, então eu queria só apresentar alguns recursos e ideias que foram utilizados nesse trabalho, porque ele foi publicado, então está disponível para quem quiser ver realmente. Então dá para a gente explorar mais esse lado aí da aplicação dos recursos, um pouco menos sobre aqueles detalhes das funções e tudo mais. Acho que é interessante compartilhar experiências que talvez possam ajudar aí no dia a dia, nas ideias para aplicar dentro das empresas ou dos negócios que hoje usam o Power BI para apresentar informações. Valeu? Então é isso. Muito obrigado aí e até o próximo vídeo. Um abraço.